E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Bastra. Essa é a nossa aula, a nossa quarta aula, né, de sistema de controle e servomecanismo, a quarta aula do curso. E o que a gente vai fazer é dar seguimento, né, do que nós comentamos na aula 3. Ou seja, eu vou passar agora, né, a discutir com vocês aqueles três sistemas que vão ser os pilares do nosso curso. Desculpa. Então vamos lá? Eu tinha citado para vocês, eu tinha falado com vocês, que o nosso primeiro sistema é o motor de corrente contínua. Então tá aqui, pessoal. Olha só, aqui vocês têm, né, nesta figura, tá? Vários tipos de motor de corrente contínua. Esse daqui e esse daqui, pessoal, tá? São motores de corrente contínua que a gente usa em quadricóptero, certo? São, na verdade, chamados brushless. A gente, na verdade, pessoal hoje, né, usa muito esses motores. Você fala, por que brushless tem escova? Não tem contato físico. Então, os carros, hoje, carros elétricos, né, funcionam a partir de motores brushless. Tá? Então, a manutenção desse tipo de motor aqui, pessoal, é zero. Tá? Conseguir queimar um motor desse, você está de parabéns. Tá? Então, tome cuidado. Esse motor de corrente contínua, senhores, é um motor que basicamente a gente vai trabalhar aqui, porque, na verdade, ele tem, senhores, na carcaça dele preso, né, um estator, que na verdade são dois ímãs, então o campo gerado pelo estator é constante, tá? E ele vai ter um rotor, tá aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Que vai girar devido a torque, né? Devido à força magnética e distância, vocês têm torque magnético aí. E o que tem de diferente é que aqui nessa entrada dele, ó, ele possui um conjunto de engrenagens. Então, geralmente, o que a gente faz? Motores de corrente contínuos, eles têm alta velocidade e baixo torque. Então, nós acrescentamos geralmente esse conjunto de engrenagens para diminuir essa velocidade, tá? Para que o torque seja alto. Né? Então, vocês têm aí um motor de corrente contínua com torque alto, baixa velocidade, bom, depende do que é baixa, né? Para a maioria das aplicações da gente é ótimo, tá? E alto torque. Aqui vocês têm, né, o que a gente chama de servomotor. Aqui você tem motor de corrente contínua, você tem um encoder, um posicionador, né? E aqui geralmente também uma parte de acoplamento mecânico, de redução que a gente chama, né? Uma caixa de redução. Aqui, senhores, o motor de corrente contínua, o chamado motor de passo, a gente controla, né, por pulso. Aqui, outro tipo de motor de corrente contínua, também de passo, certo? É a única coisa que são as configurações diferentes. Então, a maneira, né, a forma de você injetar os pulsos é diferente, tá? Aqui também, gente, ó, nesses brushes, a gente trabalha com pulsos, né? A gente trabalha com uma sequência de pulsos para controlar a velocidade desses motores, para acionamento desses motores. A palavra não é controle, sim acionamento. Então, ó, trabalhando com esses motores mais simples de corrente contínua, tá? Ele é formado, então, por uma carcaça, preso à carcaça, um estator, tá? Que na verdade são dois ímãs, na forma basicamente de meia-lua aqui, tá? São fixas e bobinas, né, no rotor. Essas bobinas, com a passagem de corrente elétrica, gera o que? Força dentro de um campo. Se gera a força, certo? A uma certa distância, tem torque e vocês têm um motor girando. Tá? O que mais nós temos aqui? Nós temos a presença de escovas. Tá? Então, esses motores têm uma ligação mecânica, as escovas são feitas de carvão. Tá? Carvão ativar, carvão, certo? Então, na verdade, é um material condutor que se desgasta com o tempo, né? Então, tem que trocar, tem faiscamento, tem vários problemas aqui para esses motores. Tá? E aqui o comutador. Qual é o papel do comutador? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas o comutador, na verdade, senhores, é a ligação física, né, entre as escovas e as bobinas, certo? Cada dois comutadores, né, duas plaquinhas dessas aqui, você tem um conjunto de espiras, eu vou mostrar para vocês. Então, eu aplico uma tensão externa, certo? Vocês têm corrente no enrolamento, campo, força, e aí vocês têm esse meu rotor girando,
tá? Então, é esse o modelo que eu vou trabalhar com vocês. Que mais? Bom, vamos lá. Então, tá aqui, ó, o princípio de funcionamento, gente, ele é bem tranquilo para vocês. Como eu disse para vocês, tá aqui, ó, as escovas, tá? Esse daqui são os computadores. Se eu tivesse uma única bobina, eu só teria dois. Geralmente eu tenho um conjunto de pelo menos 6 bobinas, 8 bobinas, depende do tipo de motor. Então aí você vai ter, se for 8, vai ter 16, né? Computadores. Bom, plaquinhas como essa, tanto faz, certo? Então vocês têm a passagem de corrente, legal? A passagem dessa corrente. Então é legal porque além disso, gente, ó, se isso é negativo ou positivo, aqui tá entrando positivo e negativo. Quando depois girar, né? Aqui vai ser, ó, positivo e aqui negativo. Então eu inverto o sentido da corrente. Então o papel do computador, o papel dos computadores, do computador, são dois, na verdade, né? Vamos dizer assim, é alimentar cada uma das bobinas e não só isso, né? Inverter o sentido corrente dessa bobina para inverter o sentido da força para que ele gire, certo? Então aqui vocês têm, né, na bobina, aqui vocês têm norte-sul, o campo magnético gerado, tá, ó, do norte para o sul aqui, certo? Tem a bobina na presença de um campo, você tem torque e esse sistema todo gira, tá? Então, o modelo físico para isso tudo, como é que a gente, na verdade, poderia trabalhar com isso? Gente, olha, não é muito complicado, tá? Então, o que a gente faz? A gente separa numa parte elétrica, porque se é uma bobina, a bobina tem uma resistência de armadura, tá? Uma indutância. O problema é que esse motor ele faz o quê? Ele está girando. Então, indutores, quando você inverte a presença da corrente, quando a corrente varia no indutor, o que ele faz? Ele gera uma força contra a eletromotriz. Está aqui. Então, além da resistência, certo? Da indutância, ele vai ter uma tensão de força contra a eletromotriz presente. Então, essa parte aqui, ó, e a tensão aplicada. Essa parte é toda uma parte simplesmente o quê? Elétrica. Preso a isso, senhores, vocês têm um rotor, é uma massa que gira, então ela tem momento de inércia, certo? Então ela está presa em que? Em rolamentos, então tem um torque estático, tá aqui, ó, tá? Esse torque é gerado por quem? Esse torque é gerado pela corrente, porque quanto maior a corrente, maior o campo, maior o torque. Então esse torque mecânico é gerado pelo torque elétrico, certo? E todo objeto que se move, certo? No meio, senhores, tem uma componente de atrito viscoso, tá? Então, o beta que é proporcional à velocidade angular, então o beta é o coeficiente de atrito viscoso. Então, essa parte aqui é uma parte puramente mecânica. E quem faz essa, né, ó, essa ligação entre a eletromecânica é exatamente o torque. O torque é proporcional à corrente. Então, torque, que é algo mecânico, é proporcional à corrente, que é algo elétrico. Então, a gente chama de equação eletromecânica, tá? Ela que faz a ligação. Então, basicamente, a partir do meu modelo físico, que é um modelo simples, então aqui vocês têm, né, o campo constante, que é esse gerado, né, pelo meu estator. Legal? Então, você tem basicamente podendo descrever, né, o meu modelo físico basicamente em cima de 3 equações matemáticas. Uma parte elétrica, uma parte mecânica e ligando as duas, né, uma parte eletromecânica. Então esse é o meu modelo físico. O que a gente vai fazer agora é montar um modelo matemático, tá? Então sempre nessa sequência, primeiro modelo físico, a gente entende com que eu vou trabalhar o motor. Ah, tá. Como é que ele funciona? Quais os tipos? Eu vou usar esse? Sim. Ah, não vou usar aquele? Tal. Tanto que na maioria dos livros hoje, pessoal, eu esqueci de comentar, mas vou comentar, vocês encontram esses modelamentos de motor de corrente contínua no Ogata, no livro da Vilma, sei lá, gente, tá? Em todo livro de controle, basicamente. Tá? Então, vocês têm isso em mãos, não precisa se preocupar com isso daí. Tá? Inclusive, tem lá os modelamentos, se o motor for de corrente contínua, se for brushless, se for de corrente contínua e se for passo, tá? Então tem que conhecer para saber qual é o modelo físico para a gente determinar as nossas equações mecânicas,
certo? Então tá aqui, ó, as grandezas físicas, né? VA é a tensão aplicada, a unidade é volt, I é a corrente, a gente chama de A porque a parte, né, é também chamada de armadura, tá? Então é a corrente de armadura, certo? A resistência de armadura é RA, LA é a indutância de armadura. E de T é a tensão induzida, certo? Em volts, também lá no meu circuito elétrico. KE é a constante de tensão induzida. Eu vou mostrar que, na verdade, né, isto aqui, ó, essa tensão é proporcional à velocidade, gente. Quanto for maior a variação da corrente, quanto mais rápido a corrente variar, mais tensão induzida ela vai gerar. E vice-versa. Tá? Ômega T é a velocidade angular, radianos por segundo. T é torque, torque, né, momento é newton-metro. KT é a constante de torque, vocês vão entender por quê, certo? J ou I, depende do livro, né, é momento de inércia. Beta é o coeficiente de atrito viscoso e F é o coeficiente de atrito estático. Aqui tem que tomar cuidado, a gente chama de coeficiente, pessoal, mas isso aqui é newton-metro, isso aqui é um torque, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Só estou seguindo a nomenclatura que a maioria dos livros aí segue. Então, como é que a gente monta o modelo matemático, tá? Como é que a gente chega nas equações dinâmicas? Como é que a gente obtém o comportamento dinâmico do meu motor de corrente contínua? Vamos lá. Modelo matemático. Certo? Equações dinâmicas. Então eu disse para vocês que eu posso separar o meu motor em 3 partes. Então vou começar, obviamente, senhores, com a parte elétrica. Gente, na aula 2, né, acho que foi na aula 2, eu já mostrei um exemplo para vocês de como a gente trabalha com o circuito RC ou RL, não me lembro. Gente, para resolver aquele circuito, eu vou usar a lei das malhas. Né? A soma das tensões tem que ser igual a zero. Então, ó, lá eu tenho a soma no resistor, no indutor, certo? E no... Deixa eu apagar isso aqui. Então, vocês têm tensão. Aqui, ó. Certo? No indutor e a força contra-motriz. Isso tem que ser igual à tensão aplicada. Pessoal, o que nós sabemos? Que a tensão no resistor é igual a RI, certo? Ou seja, R dQ dt, se precisar, né? A tensão no indutor L dI dt ou L d2q dt2. Tem que tomar cuidado, porque isto vale, pessoal, ó, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ó. Isso vale, estou supondo o valor da resistência constante. Como isso vale se o valor da indutância for constante, certo? No meu regime de trabalho, esses valores são constantes? Ah, basta. É ótimo, mantenha assim. E V é a força, a tensão induzida ou a força contra a eletromotriz. Tá legal? Então, eu não fiz nada de diferente. Então, o que eu vou fazer? Vou somar os três igual a VA. É só isso. Então, opa. Tá aqui, ó. Certo? Então, a minha resistência de armadura, vezes dQdt, mais LA D2Q-dt2, mais a força, a tensão induzida, igual a tensão de entrada. O que eu fiz aqui? Ó? Geralmente, como eu fiz lá para o circuito RC, a gente deixa esse termo de ordem maior, pessoal, tá? Sem índice nenhum. Então, para tirar esse LA daqui, o que eu fiz? Ó? Eu dividi a equação toda, certo? Por LA. Então, aqui ela some, sobra 1, certo? Aqui vai ficar RA sobre LA, E sobre LA, 1 sobre LA, V de A. Só que eu disse para vocês, eu disse também o seguinte, né? Ó, eu disse que, olha, gente, quanto mais rápido o motor variar, mais rápido a corrente vai variar, certo? No caso de uma variação da velocidade, e maior a tensão. Então, aqui tem uma coisa bem simples e bem legal. Ó. Eu disse que a tensão eletromotriz é diretamente proporcional. Esse alfa quer dizer diretamente proporcional. Para transformar duas grandezas diretamente proporcionais numa igualdade, é só adicionar uma constante de proporcionalidade. Né? Isso aqui é equivalente, pessoal, a peso e massa. Peso e massa não são quantias iguais, são quantias proporcionais.
E a constante de proporcionalidade é o G, né? O modo da aceleração da gravidade ou do campo gravitacional, o que vocês quiserem. Tá? Então, está aqui. O que eu fiz agora? Só substituir todos os valores. Essa eu vou chamar de equação 1. Essa é a minha equação elétrica. Então, ó, D2Q, DT2, RA, LA. Opa, aqui tá faltando DQ. Ó, tá faltando aqui, moçada, ó, DQ, DT, hein? Certo? Será que lá em cima também tá? Vou voltar lá, mas assim, ó, lembrem-se, aqui, ó, tá faltando um dq dt mais que LA ômega igual a 1 sobre LA VA. Agora sim está correta. Essa é a nossa equação elétrica. Certo? Terminou? Não. Eu disse que nós também teríamos uma equação eletromecânica. Como é que fica a minha equação, então, de acoplamento eletromecânico? O torque, eu tinha dito o seguinte, né? O torque é proporcional, tá aqui, ó, diretamente proporcional à corrente. Ou seja, de novo, né? Adicione o sinal de igual a uma constante de proporcionalidade. Essa constante chamada constante de proporcionalidade, né? Mecânica, outra elétrica, mas tem vários nomes aí. Mas é uma constante, tá? A gente vai ter que determinar, é uma constante aí, não importa o nome. Os nomes estão todos lá naquela tabela que eu já mostrei para vocês. Legal? Facinho isso, tranquilo? Essa é a minha equação 2, a minha equação, então, de acoplamento eletromecânico. Você fala, ah, Basso, acabou. Não, não acabou, certo? Eu disse que tem toda uma terceira parte, que é a minha equação que é mecânica, tá? Então, a minha equação mecânica, essa equação aqui, senhores, ó, vocês podem não acreditar, mas é uma equação do tipo força resultante é igual a massa vezes a aceleração, só que para movimento que é circular. Então, a massa girando, né, tem um momento de quem? De inércia. D ômega dt é a aceleração angular, tá? Essa é linear, certo? Força resultante vai ser o torque que eu produzi menos os torques que eu estou perdendo, que vai ser o termo B ômega T mais F. É que aqui eu escrevi o torque de um lado, né, e a soma dos torques, tá? Então, o torque total é a soma dos torques, é isso que eu fiz aqui, tá certo? Então, não tem nada de complicado. Então, o torque total vai ser J d ômega dt mais beta ômega de T mais F. Esse F relacionado ao atrito estático, tá? E esse beta ao coeficiente de atrito dinâmico. Tá? Joia? Ela também pode aparecer, pessoal, em termos de derivada segunda, tá? Por quê? A gente sabe que velocidade angular é a variação no ângulo e no tempo. Tá? Então, se vocês substituírem, ó, d dt de d θ dt dá d2 θ dt, opa, 2 estava faltando aqui, mais beta ômega dθ dt mais f, tá? Então, vocês podem aparecer tanto dessa forma como essa daqui. A gente vai usar as formas, né, lineares, vamos dizer assim, né? Funções e equações diferenciais lineares. Bom, feitas as três equações, o que eu faço agora? Vamos lá. Tá pronto para estudar? Quase, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração agora, ó, o que eu falei para vocês, né? Para não precisar linearizar, o modelo linear completo para o motor de corrente contínua, e ele vai ser governado por duas equações diferenciais lineares. Tá aqui, ó, né? De primeira ordem, é linear essa equação. LA di de A dt, né? Mais RA de A mais Q ômega T igual a VA. Então, aqui, ó, tá tudo linear, bonitinho. Certo? O torque KTI A de T que vai ser igual a J d ômega dt mais beta ômega mais F. Essas são as equações lineares, certo? E mais completas que a gente tem. Tá? Então, nós vamos partir de um modelo linear e completo. É verdade que eu sempre vou ter que trabalhar com esse modelo linear completo? Não. Tá? O que eu faço sempre, o que eu vou mostrar para vocês durante o curso. Vamos partir do modelo linear completo, mesmo porque ele não é tão absurdo assim, e vamos caracterizá-lo. Então, chega um momento em que a gente vai ter que determinar,
certas características para eu depois simular. Quanto vai valer a indutância de armadura? Quanto vale a resistência? Quanto vale KE? Quanto vale KT? Quanto vale J? Quanto vale beta? Quanto vale F? Né? Determinado essas quantias, a gente pode começar a olhar para o modelo de novo. Por exemplo, se eu tiver um F, o coeficiente de atrito estático, da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 7, para que eu vou ficar levando isso na minha equação? Um beta baixíssimo, da ordem de 10 a menos 6, não faz sentido. E aí eu posso tornar o meu sistema cada vez mais compacto. Mas em cima de dados reais. Tá? Não adianta chegar agora e falar para vocês, ó, gente, vamos desprezar o F, porque o F é pequeno. Para a maioria dos motores, isso é verdade, mas e se por acaso para o nosso não for? Aí eu vou partir de um modelo, né, físico-matemático ruim e quero, né, obter um controle efetivo desse sistema. Impossível, a não ser que eu seja mágico, certo? Ou o custo do controle vai ficar muito alto, não compensa. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Então a gente vai trabalhar sim com esse modelo linear e completo. Tá? Agora, se vocês estiverem lembrados, né, eu já falei um pouco sobre o diagrama de blocos. Como é que fica o meu diagrama de blocos nesse caso, gente? Meu diagrama de blocos nesse caso fica de que maneira? Certo? Ó, eu tenho um motor de corrente contínua, a minha entrada é a minha tensão, então a tensão atua no motor, ou seja, nos parâmetros internos do meu sistema, tá? Que basicamente vai ser corrente, e vocês têm corrente e torque, na verdade eu vou mostrar, mas corrente é o suficiente, e isso vai, na verdade, alterar a minha saída, que é a minha velocidade angular. Eu posso tratar esse sistema como um sistema CISO, ou seja, única entrada, única saída. Tá? A minha pergunta é o seguinte, tá, mas eu quero, na verdade, né, para estudar esse comportamento, para ver se eu preciso de um controlador, que controlador, ou o que for, determinar o comportamento. Ou seja, eu preciso obter ômega de T. Para eu obter ômega de T, só tem um jeito, gente. Para obter ômega de T, eu tenho que resolver aquelas equações. Então, eu tenho que relacionar e resolver aquelas equações diferenciais. Você fala, ah, ótimo. E como é que eu faço isso, Bassa? Ótimo, é isso que nós veremos nas próximas aulas. Então, eu estou mostrando para vocês agora que não tem como. Eu vou mostrar que para os 3 sistemas que eu escolhi, qualquer um que vocês escolham, vocês vão chegar nesse momento em que vocês vão ter que obter o comportamento. Como é que esse sistema evolui com o tempo? E a única maneira de fazer isso é resolver uma equação diferencial. A pergunta é, será que é a única? Na verdade, eu vou mostrar que não. Tá? Mas eu tenho que estudar técnicas para fazer isso, para determinar o comportamento de ômega de T em função de T, a partir de agora. Tá? Então, a partir das próximas aulas, em cima disso, eu vou ter que entrar com o conceito. Primeiro, rapidamente, mostrar para vocês o que é Laplace, tá? Ou seja, como tentar resolver, como eu poderia resolver essas equações diferenciais, e vou mostrar que se eu usar, certo, conceitos que eu já mostrei para vocês, como função de transferência espaço-estados, eu nem preciso resolver esse sistema de maneira, vamos dizer assim, de maneira direta. Certo? Montando a função de transferência, eu vou relacionar as entradas, ou a entrada e a saída do meu sistema. Assim como se eu montar o meu sistema em espaço de estados, se eu escrever na forma de espaço de estados, também eu farei isso. Agora você fala, ah, mas como é que é? Como é que eu uso a função de transferência? Espaço de estados? Calma, tranquilo, certo? Até aqui tá ótimo, maravilhoso. Então, eu sei a partir de agora por que eu tenho que estudar um pouco de Laplace, como se resolver equações diferenciais, ou pelo menos como dar os primeiros passos aí. Pessoal, essa aula é só, espero que tenham gostado. Abraço.